avançamos para a lição da segunda-feira, que tem como título Mais Leis. E aqui, irmãos, onde esse desdobramento ele vai acontecer cada um dos pontos encontrados. Nós temos aqui alguns textos, Êxodo 21, 33 a 36, depois 22, 1 a 15, depois 22, 16 a 31 e 23, de 1 a 9. São os textos que aparecem no final do primeiro parágrafo e no início aqui da pergunta número 2. Então, aí nós vamos encontrar uma série de orientações, de desdobramentos. E eu aqui encontrei na lição chamada aqui, na parte chamada auxiliar do professor, o autor ele faz uma correlação de cada um destes pontos com o decálogo. Não dá para a gente fazer isso porque ficaria praticamente impossível a gente fazer isso aqui com os recursos que nós temos, mas se você ler atentamente, agora que eu estou fazendo essa menção, perceba, se você tem a lição do professor, você pode guiar-se por esse conteúdo. Se não, você vai percebendo que cada uma das coisas que aparecem, das instruções que aparecem, elas estão de alguma forma ligadas a um dos 10 mandamentos. Aqui nós vamos ver proteção às pessoas, proteção à propriedade, proteção à adoração, o destaque de Deus como Deus soberano. E estas leis, elas incluíam diversas questões. Havia, sobretudo, tinha um grande propósito, as regulamentações para que ninguém fosse rebaixado ou humilhado. Deus não queria que houvesse nenhum tipo de exploração entre o seu povo como havia entre as nações. E em sua misericórdia, diz aqui a lição, ele procurou corrigir as tendências pecaminosas do coração humano e restringir as inclinações naturais das pessoas. E eu fiquei pensando nisso. Isso é tão válido, é claro, isso foi para a teocracia de Israel, que durou até o apedrejamento de Estevão, como propósito de Deus, mas de uma certa maneira, de uma certa forma, esses princípios são válidos para nós hoje, porque nós também somos seres humanos, naturalmente pecadores, com tendências ruins também na nossa natureza, e nós precisamos nos policiar. Então, muitos dos nossos membros, irmãos que se congregam a cada sábado, que estão ali em oração, têm coisas na sua vida comercial, tem coisas no seu relacionamento com vizinhos, com família, especialmente quando envolve dinheiro, que precisam ser estabelecidas e disciplinadas pelos princípios da lei de Deus. Não é só lá chegar, cantar, orar, receber lição, sermão da escola sabatina, sermão, ir para casa e continuar tudo igual. Nós precisamos fazer uma avaliação. Quanto destes princípios estão influenciando e afetando a minha vida? E depois, nesta sequência de diversas coisas práticas que refletiam os aspectos do decálogo, no final desse processo, já no capítulo 23, o Senhor então reafirma o sábado do 7º dia como um princípio de guarda e fala das festas, que eram momentos de adoração, tanto o sábado como as festas, para trazer à memória do povo constantemente os grandes eventos da história da salvação deles e da história da libertação. A adoração também era regulamentada, estava ali, não devia haver nenhum tipo de idolatria, não devia haver deuses de prata nem deuses de ouro, eles deviam adorar o Deus verdadeiro. E estas 3 festas aqui, elas serão posteriormente, lá no capítulo 23 de Levítico, elas vão ser desdobradas, mas aqui eles falavam da Páscoa, que era a lembrança da saída do Egito, com a festa dos pães asmos, seguida dessa festa, depois a festa do Pentecostes, que ocorria num único dia, pães asmos, Páscoa, mais 7 dias, o Pentecostes ou a festa da colheita era um agradecimento pelo início da colheita, e a festa dos tabernáculos, também conhecida a festa das cabanas ou a festa da colheita, também era uma festa maior, tinha o dia da expiação, um dia de acerto de contas, seguida dessa grande festa, onde eles lembravam os tempos da sua peregrinação. Então, Deus havia dado estas festas como uma lembrança, como memoriais. Hoje nós não temos mais estas festas, mas o sábado continua tão atual como antes, irmãos, e é um momento também para nós lembrarmos os grandes feitos de Deus por nós, o Deus Criador, o Deus Redentor e o Deus que um dia vai nos levar para a eternidade. E desta maneira, nós
estamos concluindo essa lição. Irmãos, me lembrei de um detalhe que eu não podia ter esquecido antes dessa conclusão, me perdoe. Às vezes alguma coisa passa batido aqui e eu queria dizer para vocês um resumo dessas leis. Então, casos envolvendo escravos hebreus, casos envolvendo penas de morte, casos envolvendo danos pessoais, casos envolvendo danos à propriedade, proteção para isso, a propriedade e casos de roubo, casos envolvendo justiça e vizinhança e casos relacionados aos dias sagrados. Perdão, eu estava quase esquecendo, mas em tempo ainda me recuperei. Agora sim, com essa abrangência de tudo aquilo que esse livro da aliança, ele desdobrava o decálogo e afetava o povo para que eles fossem diferentes. Deus queria que as pessoas olhassem para o povo de Israel e vissem um povo diferente e por esse testemunho buscassem a Deus. E dessa maneira sim, agora sim, pomos um ponto final na lição da segunda-feira.